Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do tema do dia 13 de dezembro, volume 2, trecho 35 e volume 2, trecho 36. Volume 2, trecho 35. Expectação. Jesus quer castigar. Esta manhã o amantíssimo Jesus não vinha, e em meu íntimo ia pensando, como é que não vem? O que há de novo? Ontem veio frequentemente e hoje já é tarde e não se faz ver ainda. Que dor, quanta paciência se necessita com Jesus. Todo o meu interior me parecia que se lamentasse em armas, porque queriam a Jesus e me faziam uma guerra que me dava penas de morte. A vontade, como superior a tudo, buscava pôr paz com persuadir a meus sentidos, inclinações, desejos, afetos e a todo o resto de aquietar-se, porque Jesus devia vir. Assim, depois de um longo penar, Jesus veio trazendo uma taça na mão, cheia de sangue coagulado, putrefato e pestilento, e me disse: Olha esta taça de sangue, derramarei-a sobre o mundo. Enquanto assim dizia, veio a mãe, a Virgem Santíssima, e junto com ela meu confessor, e pediam a Jesus que não o derramasse sobre o mundo, senão que me fizesse beber a mim. O confessor lhe disse: Senhor, de que adianta tê-la como vítima se não quiser derramá-la sobre ela? Absolutamente quero que a faça sofrer e perdoe as pessoas. A mãe chorava e insistia diante de Jesus e do confessor para que não desistisse de rogar até que Jesus não se contentasse em aceitar a mudança. Jesus insistia em que a queria derramar sobre todo o mundo e parecia que se zangava. Eu me via toda confusa, não sabia dizer nada, porque era tanto horror que se sentia ao ver aquela taça cheia de sangue tão espantosa que dava estremecimento em toda a natureza. Que seria o bebê-la? Mas eu estava resignada, porque se o Senhor me tivesse dado, tê-la-ia aceitado. Quem pode dizer além disso os castigos que se continham naquele sangue, se o Senhor a derramara no mundo? A partir deste dia, parece que está a preparar uma tempestade de granizo que vai causar muitos danos e parece que deve continuar nos próximos dias. Depois Jesus parecia um pouco mais calmo, tanto que parecia que abraçava o confessor, porque ele tinha rogado naquele modo, mas sem chegar a nenhuma determinação se a deve derramar sobre as pessoas ou não. Assim terminou, deixando-me uma pena indescritível pelo que poderá acontecer. Depois de ouvir os lamentos de Jesus através da Aline no grupo, falando do quanto Jesus está decepcionado com aqueles que ele quer colocar toda a confiança nele, e essas almas que deveriam estar correspondendo, que deveriam ser o lugar onde ele vinha repousar, onde ele vem desabafar, onde ele pode encontrar segurança, assim, no sentido assim de ficar, de confiar, né, que a alma nunca vai abandonar ele, nunca vai deixar ele sozinho, como deixaram os discípulos lá no Getsemane,
quando ele mais sofria e precisava de companhia. E a gente se distrai. E aí a Luísa está dizendo que a vontade ela é superior a tudo. Então, quem é a vontade divina? É o próprio Jesus. Ele é superior a tudo. E ele quer que nós o vejamos e o consideremos assim, superior a tudo. Aquele que está em primeiro lugar, aquele que está no controle, aquele que governa, aquele que merece toda a nossa atenção, que merece todo o amor, porque Ele quer dar tudo e Ele quer tudo de nós. Ele quer essa correspondência. A correspondência, ela chega, né? Uma carta, por exemplo, como antigamente existia muita carta. A gente recebia uma carta e em seguida já respondia, né? E aí a pessoa também via a nossa carta e já respondia, e assim era a correspondência. Então é isso que Jesus quer de nós, essa correspondência de amor, principalmente. Ele quer derramar amor sobre todas as criaturas, não é sobre nós. Ele quer derramar as graças, ele quer derramar perdão, ele quer derramar cura, ele quer derramar tudo que as criaturas precisam para serem salvas, para suas almas serem salvas. E ele precisa dos filhos da divina vontade para realizar esse trabalho. Senão isso não vai acontecer. Ele nunca fez nenhum milagre sozinho. Ele nunca salvou, né? Nunca curou um cego, um paralítico, somente com as orações que ele fazia ali junto ao Pai, né? Era necessário que um cego, que um paralítico o chamasse, se aproximasse dele, pedisse. Porque quando a pessoa pede, quando a pessoa clama, é porque ela deseja. Se a pessoa não está pedindo, se a pessoa vê Jesus passar, né, e não sabe quem ele é, não tem o conhecimento dele, ela não vai pedir nada porque ela não sabe, mas quando ela tem o conhecimento, no caso lá das pessoas que estavam, né, na época de Jesus, aquelas que já sabiam quem ele era, assim, entre aspas, né, que ele era um mestre, um Messias, ou alguém especial, né, sabiam que ele era diferente dos outros. Elas iam procurar ele, nem que fosse só para receber um milagre. Mas quando a pessoa ela vai buscar a Jesus com toda a força dela, é porque ela já teve um processo de conversão, ela já se viu, né, pecadora, né, já se arrependeu dos pecados, já decidiu mudar de vida. E aí ela vai em busca da cura. Isso tudo, né, falando da santidade das virtudes, mas o que Jesus quer de nós é muito mais, é muito maior. Ele quer, né, criaturas em que ele vai usar como um instrumento, né, como um meio para ele realizar todo o bem que ele quer realizar para todas as almas, não é para um paralítico aqui, um cego ali, não, é para todas as almas. Agora é o tempo da santificação, é o tempo em que o Espírito Santo, né, quer agir e através daqueles que vão permitir ser usados como instrumentos para ele realizar tudo isso que ele precisa para preparar as almas para o reino. Mas não é só graças que ele quer trazer para esses tempos. A graça vai vir depois dos castigos que ele, por amor, permite que aconteçam.
essa taça que ele traz na mão cheia de sangue coagulado, putrefato e pestilento, é a justiça divina que vai ser derramada. Né? Esse cálice, ele já está transbordando, ele já está a ponto de não conter mais tanta, tanta podridão da vontade humana que está cada vez mais aflorada, mais sendo exibida, mostrada, né? Não tem mais nada que seja escondido agora. Nós estamos no tempo daquela passagem da Bíblia, né? Que nada vai ficar escondido, tudo vai ser proclamado nos telhados, né? Então toda essa sujeira está sendo exposta. Isso faz parte do plano dele. E a única forma de purificar a humanidade que está nesse estado de, né, de podridão mesmo da alma é derramando esse cálice, né, da justiça divina que vai enviar castigos, que vai enviar cruzes, sofrimentos, perdas para as pessoas desapegarem, para as pessoas, né, acordarem, as pessoas que estão como zumbis, né, andando como muitos como mortos-vivos. E ele precisa, né, que as pessoas despertem para a verdade. A verdade é Ele, o caminho é Ele, a luz é Ele é que vai iluminar o caminho para esse reino. E é preciso que a criatura passe por esse processo para poder, né, perceber que, que não acaba aqui, para as criaturas perceberem que tem algo melhor, que é o céu. E esse céu já pode ser vivido aqui na terra, vivendo no reino, né? Ou o reino vivendo na criatura, o melhor, né? Que é no coração, né? Quando Jesus reinar no coração da criatura, então esse reino vai acontecer. E depois vem, né, a Virgem Santíssima, nossa mãe, intercedendo, né? E para que os castigos sejam derramados sobre a alma vítima, né? E quem são as almas vítimas desses tempos? Os filhos da divina vontade. Não é não os castigos, né? Como aconteceu com a Luísa, assim, mas cruzes, sofrimentos, tudo o que Jesus passa, porque se ele vive em cada criatura, ele sofre em cada criatura. E vivendo dentro dos filhos da divina vontade, eles vão sentir tudo o que Jesus sente, assim como Nossa Senhora sentia. Não num grau tão forte, porque ela pediu para sentir tudo, né? Até cada respiração dele de sofrimento, ela queria sentir. Mas nós vamos sentir, né? Muito o sofrimento de Jesus, como nós já sentimos já, né? Quando nós vemos as pessoas, né? Vivendo da sua própria vontade egoísta, afastadas de Deus, nós já sofremos, mas isso vai ser cada vez mais intenso naqueles que vivem na divina vontade. E é triste ver uma mãe chorando, né? E rogando para que Jesus amenize os castigos, né, dos filhos dela, né? Como aquela mãe que tá que tenta interceder junto ao marido, né? Quando o pai ele é muito rígido, que ele dá uns castigos muito severos, umas surras muito fortes nos filhos quando ele sabe de alguma coisa que os filhos aprontaram. A mãe tenta, né, interceder, né? Ela fala com ele antes, ela tenta amenizar para que o pai não seja tão violento. E é essa nossa mãe, é isso que ela faz, é por amor, né? Porque ela nos ama com o mesmo amor de Deus. E ela
ela existe para isso, né, para nos defender, para se colocar, né, no meio, né, entre Deus e a justiça, para que amenize, né, os castigos, porque se não houvesse essa essa intercessão, a justiça, ela não só castigaria a humanidade, mas ela destruiria, acho que ela destruiria o ser humano, porque ele não merece que que ele seja perdoado, assim, por tanta ofensa que tem feito contra Deus. Mas a nossa mãe, ela não desiste, ela vai estar sempre, sempre, todo o tempo, intercedendo por nós. E assim como a Luísa, nós nos resignamos, nós aceitamos, né? Porque nós compreendemos que tudo isso está no plano, né? Não no plano que era para ser o plano de amor, né? De harmonia entre Criador e criatura, mas também estava no plano que se a criatura pecasse, tudo isso aconteceria. Todos esses castigos, né, que serão derramados, estão sendo, ainda serão derramados no mundo. E quando alguém roga, quando alguém pede, quando alguém compreende, quando alguém corresponde, quando alguém fica junto de Jesus nesse momento em que a justiça, né, quer castigar e Nossa Senhora vem interceder, e aí os filhos da divina vontade também, né, vão fazer companhia para Jesus nesse sofrimento dele, ele se acalma, porque ele encontrou alguém que que rogou, né, rogou para Deus, né, para que a justiça não fosse tão severa. Mas nós não ficamos sabendo, assim como ela, né, se Jesus ele realmente, né, se Deus, né, realmente ele vai deixar de derramar o castigo, mas nós confiamos, né, que o plano dele, né, vai se cumprir, né, independente de como serão os castigos, se serão mais fortes ou menos fortes. O que importa nisso tudo é o final dessa história, né, onde Deus vence, onde o bem vence, onde o reino é estabelecido na alma das criaturas e o plano dele se, se cumpre, o plano dele chega ao propósito, né, que ele teve início, mas se suspendeu, ficou suspenso e agora vai, né, tá chegando o tempo dele se realizar por completo. E nós vivemos com o olhar neste final, né, olhando para Deus, que Ele é o vencedor. E nós vamos seguindo, né, cada vez mais buscando o conhecimento para corresponder a tudo isso que Ele quer, né, dos filhos da divina vontade, aqueles que entendem tudo o que está acontecendo e se unem a Ele, né, apoiam Ele, correspondem, amam tudo que Ele faz e se resignam a aceitar, né, tudo o que nos acontece para que Ele possa se utilizar de nós como instrumento para realizar tudo isso que Ele quer fazer. E nós amamos, né? Amamos estar recebendo esses conhecimentos para poder, né, eh, dar a Ele a correspondência que Ele precisa, a companhia que Ele precisa. Nós não queremos deixá-lo sozinho no horto,
porque esses tempos em que estamos agora é Jesus no horto, que está ali suando sangue de tanta dor, de tanto, né, receber os pecados das criaturas que estão hoje, que as criaturas estão cometendo hoje contra ele. E nós ficamos ali junto com ele, como nas 24 horas da paixão, né? A Luísa se colocou debaixo dos pés dele ali naquele momento, junto dele ali fazendo companhia. É isso que ele quer, a nossa companhia. Porque a pior coisa que existe na face da terra é quando a gente está sofrendo e sofre sozinho. Eu conheço uma pessoa, uma amiga minha aqui, que ela teve um filho solteira e, e esse filho, ele nunca tiveram um relacionamento bom. E agora ele mora em outra cidade e ele despreza totalmente a mãe, mas ele vive sendo sustentado por ela. Ela que paga aluguel para ele, ela que paga, né, ajuda ele com as despesas da faculdade, porque tem épocas que ele fica sem trabalhar e ela só tem ele, né, e ele a despreza. E ela não tem mais ninguém. E ela sofre sozinha porque o único que poderia corresponder ao amor dela, ele despreza ela. E é assim, né? Assim com Deus, quando ele olha para as criaturas vivendo na vontade humana, rebelde, é assim que ele se sente, né? Sozinho, sem ninguém para corresponder ao amor dele. Mas essa minha amiga, ela tem a companhia de Deus, porque ela é uma pessoa muito religiosa. Quando ela foi em Medjugorje mês passado, naquela estátua de Jesus crucificado que verte água, ela sentiu um perfume ali que ninguém mais sentiu. Prova de que Deus está com ela. Nossa Senhora está com ela. Então ela não está sozinha, né? Mas humanamente, sim. Mas ela não está sozinha. Ninguém que está com Deus está sozinho. Mas estou dando exemplo de uma pessoa que precisava de uma correspondência, que sofre e queria a companhia de alguém, mas não tem. Ela está doente, ela está emagrecendo, ela está se, se acabando de um amor, de um amor assim, que ela não tem correspondência. Ela ama, mas ela não é correspondida. E ela, como uma criatura, né, está morrendo porque não recebe o amor que deveria receber. Mas Deus, ele sofre, mas ele não vai se acabar por causa disso, porque ele não precisa de nós. Mas nós precisamos dele. E nós, sem ele, somos capazes de morrer, sim. Morrer pela falta de correspondência de amor. A nossa alma é que vai morrer. Então nós precisamos, né, ser a companhia para Jesus, para ele não sofrer tanto, porque é muito triste sofrer sozinho. Eu fico com dó de ver como ela está se acabando. Ela está diabética, ela está emagrecendo, ela já é pequenininha, ela está morrendo de amor, morrendo porque o amor não é correspondido. E aí nisso eu vejo a dor de Jesus, né, sofrendo porque não é correspondido pela maioria das criaturas. Desprezam ele quando precisam dele, pedem um favor para ele, pedem, né, fazem novena, fazem sacrifícios assim para conseguir, depois esquecem dele, depois não lembram mais dele. Nós não podemos ser assim. Por isso que Jesus constantemente nos exorta, como ele fez hoje no grupo, nos chamando a atenção mais uma vez, que ele quer a nossa companhia o tempo todo. Não é só na hora da meditação, não é só no final do dia que eu faço, agora eu vou sentar aqui e vou, né, ficar com Jesus. Não, é o tempo todo ele quer a nossa correspondência. Ele sofre muito, ele sofre o tempo todo, ele não sofre só no final da noite, nem no começo do dia.
Ele sofre o tempo todo, é muita ofensa contra ele. A gente tem visto nos vídeos o quanto ele está sofrendo e a gente e ainda tem coragem de se distrair. Meu Deus, nós não podemos permitir que isso aconteça mais. Nós não podemos permitir que Jesus continue sofrendo sozinho. Ele precisa, ele precisa de um lugar para desabafar, ele precisa de um instrumento para poder realizar aquilo que ele quer realizar para cumprimento do plano dele. Ele precisa. Nós não podemos negar isso. Nós que temos esse conhecimento, temos muita responsabilidade. E é uma tristeza muito grande quando a gente percebe que a gente não está fazendo aquilo que ele espera de nós. É muita dor que eu não estava nem com vontade de meditar esse trecho. Parecia que eu nem era digna disso, que eu nem que eu não podia fazer mais isso, porque parecia que eu sentia no fundo da minha alma que isso é mentira que eu tô fazendo. Mas eu não quero olhar para dentro de mim mesma. Eu não quero ficar vendo o que eu não fiz, mas eu quero ver o que eu posso fazer, né? Que eu posso corresponder, que eu posso mudar, que eu posso fazer para que Jesus fique satisfeito, não sei, não sei se é essa a palavra. Que ele sinta correspondência do amor dele. É isso. Amém. Fiat. E respondendo à pergunta, né, se é a vontade humana ou a divina que queria por paz, persuadindo os sentidos, é a vontade divina, né? Porque a criatura, para Jesus vir habitar, ela precisa estar em paz. Então ela vai colocar em ordem os sentidos, as inclinações, os desejos, os afetos, né? Vai colocar tudo de modo que fique, que se aquiete, né? Que fique em harmonia, em paz, porque Jesus deve vir. E ele só vem se a criatura estiver nessa paz interior. Essa paz interior é a confiança em Deus, é a plena certeza, né, de que ele vai vir. Ele vai vir e vai habitar em nós. Mas se ele olha para dentro de nós e vê, né, tudo desordenado, né, os sentidos, as inclinações, os desejos, os afetos, tudo desordenado, ele não vem. Ele não consegue entrar, porque tudo isso é empecilho para ele poder viver numa alma. E isso tem a ver, né, com o que foi falado hoje, né? Jesus, ele não quer os nossos os nossos sentidos e as nossas inclinações voltadas para as coisas do mundo, para os nossos afazeres, para as nossas obrigações. Ele quer a nossa atenção, ele quer, né, que tudo isso seja ordenado, né, na ordem dos números ordinários, primeiro, segundo, terceiro. Em primeiro vem ele, segundo vem as nossas obrigações diárias, aquelas que nós não podemos deixar de fazer, né, como trabalhar, né, para quem tem um bebezinho, que nem a Ruth, cuidar do bebezinho, né, tem uma ordem, né, de prioridades, e a prioridade maior é ele, né, é estar, é, por exemplo, fazendo a meditação como a primeira coisa do dia e depois todo o resto, né, vem da força que nós vamos ter com isso, a força para fazer todas as nossas obrigações e a força para continuar unido a Ele em tudo que nós formos fazer. Né? É isso que Ele quer de nós. É isso que Ele, é isso que é uma vontade superior a tudo. Né? É a vontade divina que reina. Ela é superior, ela reina. E reinar é estar no trono.
é comandar, é dar ordens, né, ser aquela em que tudo vai obedecer. Então, os nossos sentidos, as nossas inclinações, tudo vão obedecer a um comando, né, da nossa inteligência, da nossa vontade, para que tudo fique, né, conectado com Ele, para tudo, né, os nossos afetos, né, as nossas obrigações, tudo seja de uma forma ordenada, né, para que Ele possa entrar e vendo essa harmonia, né, de tudo, que é essa ordem que proporciona uma harmonia, Ele vai poder entrar e reinar. Porque uma casa em que está tudo fora do lugar, né, louça por lavar, cama sem arrumar, né, aquela, você olha assim, você só vê bagunça, né, desordem, isso não proporciona uma harmonia. Quando você olha, você não sente harmonia. Agora, quando você entra numa casa, tudo está limpinho, tudo no seu devido lugar, tudo organizado, tudo, né, com, quando você olha assim, você vê tudo bonito, arrumado, dá harmonia, né? A gente vê a harmonia nas coisas porque está tudo nos seus devidos lugares. E é isso que ele quer encontrar dentro de nós, né, na nossa alma, essa harmonia dessa ordem interior de tudo que nós temos, né, de humano, para que o divino possa reinar. Amém. Fiat. Volume 2, trecho 36. Obtém que Jesus perdoe em parte a sua cidade. Jesus continua fazendo-se ver que quer castigar. Eu lhe roguei que derramasse em mim suas amarguras para livrar a todos, e se isso não fosse possível, ao menos aqueles que me pertencem e a minha cidade. A esta intenção parecia que se unia também a intenção do confessor. Assim parecia que Jesus, vencido pelas orações, derramou um pouco de sua boca, mas não aquela taça descrita antes. Este pouco que derramou parecia que eu fazia para livrar em algum modo a minha cidade, mas não de todo, e aqueles que me pertencem. Todavia, esta manhã, eu fui causa de fazer afligir a Jesus, pois como depois de haver derramado, eu tenho visto mais tranquilo, sem pensar, lhe disse: Meu bom Jesus, peço-te que me libertes do incômodo que dou ao confessor de o fazer vir todos os dias. Que te custa a te libertar-me, que tu mesmo me ponhas nos sofrimentos e tu mesmo me libertes? Certamente que não te custa nada, e se queres, tudo podes. Enquanto eu dizia isto, Jesus punha um rosto tão aflito que essa aflição me sentia penetrar até o íntimo de meu coração, e sem me dizer palavra desapareceu. Como fiquei mortificado a pensar especialmente que não viria mais, sabe-se, só o Senhor. Mas pouco depois voltou, com maior aflição, trazendo um rosto todo inchado e cheio de sangue, porque naquele momento lhe tinham feito aquelas ofensas. Jesus, todo triste, disse: Vês o que me fizeram. Como dizes que não queres que castigue as criaturas? Os castigos são necessários para humilhá-las e não deixá-las orgulhar-se mais. Jesus, ele não derramou a taça, porque neste momento ele foi vencido pelas orações, né? A intenção de Luísa estava se unindo à intenção do confessor, e como o confessor ali era, digamos assim, a voz, né, de Deus, né, era a representação de Jesus ali, né, digamos assim, né, a Luísa viu que o confessor queria o mesmo que ela queria, né, então ela uniu a oração dela com a oração do confessor, do padre, né, ele derramou sobre ela um pouco do sofrimento, não
aquela taça, né, que ele queria derramar, aquela taça de sangue podre, de sangue putrefato, né, que é a taça da justiça ali que está, né, já transbordando já, né, que Jesus colocou ali como uma, um símbolo ali de que a justiça não aguenta mais, né, a justiça quer castigar porque a criatura está chegando no seu limite, né, ainda não está no seu limite de maldade, mas já está chegando. E quando chegar, a taça vai se derramar. Mas por enquanto ele derramou só um pouco, né, na boca dela, só uma gotinha, umas gotinhas, digamos assim, para que ela pudesse amenizar um pouco, né, daqueles castigos que ele já estava permitindo que acontecessem naquele momento. E a gente já viu dizer, né, que em outros trechos do livro do céu, que Jesus, ele, digamos assim, com as minhas palavras, né, ele protege, né, os nossos, né, ele diz que protege principalmente a rua, a vizinhança, a cidade, né, em que tem um filho da divina vontade. Então foi o que aconteceu aqui, né? Ele livrou de algum modo a cidade dela, né? Mas não toda a cidade. E algumas pessoas que eram, né, do convívio dela, os familiares dela, pessoas que pertencem, né, a família dela, digamos assim, amizade, né, grupo de pessoas que estão unidas a ela. Em comum, a Luísa viu que ele foi bondoso com ela, né, de ter atendido a essa oração dela, ela vendo ele mais tranquilo, né, ela foi pedir para ele tirar aquele incômodo que ela dava para o padre de todo dia ter que ir na casa dela celebrar uma missa para ela poder sair daquele estado, né, de petrificação que ela que ela se encontrava assim como morta. E se não fosse o confessor lá para celebrar a Santa Missa na casa dela, ela não saía daquele estado, né? E isso, e ela disse, se ele colocava ele no nesse sofrimento, né? Ele também poderia ter o poder de libertar ela, né? Que se ele quisesse, não custava nada, se ele quisesse, né? Se fosse da vontade dele, para ele não custava nada. E quando ela disse isso, ele ficou aflito, né? Porque ela não estava compreendendo, né? Porque ela estava aprendendo ainda, né? Volume 2, ela estava bem ainda na vontade humana, né? A vontade humana é assim, né? É, quando vê que está passando por uma situação muito difícil, uma cruz muito pesada, né? Ela quer pedir para Jesus amenizar, né? Ela quer que ele liberte ela daquele sofrimento, né? Porque ela diz, né, como a Luísa disse, se o senhor quiser, o senhor tudo pode, né? Ela pede para ele a libertação daquela dor, daquele sofrimento, ela pede a cura, mas ela nunca pede que seja feita a vontade dele, porque ela não compreende que aquela dor, que aquele sofrimento, que aquilo que ela está passando é a vontade dele, que aquilo ali é a cura da alma dela, que aquilo ali não vai curar só uma enfermidade, não vai resolver um problema só não, mas vai curar a alma dela, vai purificar a alma dela, vai santificar a alma dela. Mas a criatura não compreende, a Luísa ainda não compreendia isso. E nós, às vezes, mesmo compreendendo, a gente ainda parece que quer pedir para Jesus, né, é, aliviar o nosso sofrimento, né? Ontem mesmo eu estava com muita dor no ouvido, eu estava com infecção no ouvido direito, agora melhorou, agora está no ouvido esquerdo. E é muita dor no ouvido, que dói a cabeça, né? Fica latejando, dói até o olho. E aí eu pedi para Jesus amenizar a dor, porque eu precisava fazer, né, a minha meditação que eu não tinha feito ainda, porque, né, não consegui dormir de
de dor, né? A noite toda com dor. E, e aí ontem, quando eu fui fazer a meditação, que tinha aliviado um pouco, eu tinha tomado um remédio, aí a minha vizinha ligou para mim e, e conversando com ela, ela falou assim, ah, é melhor você ir lá na Santa Casa, né? Porque pode ser uma infecção e, né, e precisa tratar. E eu falei, ah, eu pensei, né, ela tem razão, né? Eu preciso saber que se é ou não infecção. E aí meu marido foi lá, nós ficamos mais de 2 horas lá. Chegamos tarde, né, eu ainda estava com dor, aí como tomei remédio, o remédio que ela comecei a pingar no ouvido, aquelas gotinhas para aliviar, né, para fazer o tratamento, né? E aí, né, eu acabei não fazendo, né? A meditação estou fazendo agora, né? E depois de ouvir o puxão de orelha de Jesus lá no grupo, né? E já estava pensando em fazer isso. Mas aí eu isso me moveu, né? O que o de Jesus falou lá, né? Da prioridade, de colocar ele em primeiro lugar, né? E a gente tem essa compreensão que a Luísa ainda nesse momento, ela não tinha, né? Por quê eu tô falando isso? Porque eu pedi o alívio da minha dor, porque eu queria meditar, eu queria, né, ter participado da live, mas não consegui por causa da dor. Eu falei, se eu ficar com a câmera desligada, né, a Aline não gosta, né, que a gente fica com a câmera desligada, dá a impressão que a gente não quer aparecer para as outras pessoas que estão assistindo no YouTube, né, que a gente tem vergonha, que a gente quer ser anônimo, né, mas então eu preferi não participar para ficar escutando, né, e deitada, ouvindo, porque a dor era muito forte. Mas eu não deixei, né, de participar. De alguma forma eu fiquei ouvindo, né, tudo pelo YouTube e, e aí foi maravilhoso, né, tudo que Jesus falou na live. Mas voltando para o trecho, Jesus ele ignorou, né, a impertinência da Luísa pedindo para ele, né, tirar aquela obediência, né, do confessor, né, e ele ficou muito ferido. E ele porque ele mostrou para ela, né, a necessidade que ele tem de castigar, né, porque esse castigo, é, como eu já falei, é o que vai fazer a criatura voltar os olhos para Deus, porque quantas situações, né, que eu vejo acontecer, né, com as pessoas que eu conheço, assim, não só parentes e amigos, mas eu ouço, né, pessoas falando, né, fulano de tal tá doente, né, aquela pessoa, por exemplo, que eu ouvi esses dias, uma mulher que tá muito curvada, né, ela tá com quase o rosto dela, assim, totalmente curvada mesmo, quase em forma de L, porque ela é uma pessoa muito apegada à limpeza, ela era, né, e ainda é, né, só que era mais quando ela tinha saúde. Ela subia até no telhado para limpar as telhas, de tanto pegada à limpeza que ela era. E aí, por causa desse tanto esforço dela em limpar, manter limpa a casa dela, ela acabou tendo um problema grave de coluna que foi entortando a coluna dela. E ela fez uma cirurgia. E mesmo fazendo cirurgia, ela não desapegou. Ela continuou fazendo isso. E aí agora é irreversível. Ela não mais volta ao normal a coluna dela. Porque ela, né, não entendeu, né, que aquilo ali era um castigo, era uma correção, era para ela desapegar dessa mania, né, de ficar limpando as coisas, né? É aquilo que foi falado no trecho anterior, né? As inclinações, os desejos, né? Ele quer que a pessoa ponha em ordem, né? Ele quer que se aquiete, que fique em harmonia, assim, que fique ordenado dentro da criatura. E se a criatura não, mesmo, né, ele mostrando, antes de castigar, ele mostra muito, né?
é que a maioria das pessoas não fica atento, não percebe os sinais que ele dá, né? Começa uma dor, começa um incômodo, começa alguém falar alguma coisa, as pessoas vão dando, ele vai dando sinais através de situações, circunstâncias, pessoas, mas a pessoa não percebe. E aí vem o castigo. E muitos se corrigem, se convertem pelo castigo, né? Se aproximam de Deus, se mudam a vida delas. Mas muitos não, a maioria eu acredito que não muda, né? Depois do castigo. E aí Jesus fica ferido mesmo, né? Aí ele voltou para ela aparecendo com o rosto inchado de sangue, porque naquele momento em que ela estava, né, pedindo isso para ele, as pessoas estavam ofendendo a ele. Então, como não é, querer continuar nesse estado, se era é o que Jesus precisava dela, é o que ele necessitava para poder trabalhar, né, com as almas, trabalhar com a construção do reino nela, né, primeiramente, para depois trazer o livro e hoje nós recebemos esse conhecimento. Era necessário que ela passasse por tudo aquilo, que ela era a cabeça da missão, mas ela ainda não entendia. E aí Jesus apareceu todo triste para ela, né? E diz para ela: Vês o que me fizeram. Como dizes que não queres que castigue as criaturas, né? As criaturas continuam ofendendo apesar de tudo que nós estamos vendo acontecer, né? De castigos na humanidade, inundações, terremotos, tantas coisas que estão acontecendo, sem falar nos castigos que estão acontecendo com cada criatura, né? As decepções, as frustrações, as coisas que estão dando errado, as perdas, tudo, né, que é necessário para humilhar as criaturas, para elas deixarem de ser orgulhosas, para elas pararem de olhar para o próprio umbigo, olharem, né, para o próximo, porque Jesus está no próximo. Ele quer que nós o vejamos em todas as coisas, principalmente no nosso próximo, né? Essa caridade que ele quer que nós façamos é simplesmente o amor. Ele não quer que a gente saia por aí distribuindo cesta básica, né? Não é do alimento físico que a pessoa precisa, é do alimento espiritual. É levar Jesus para as outras pessoas, é falar dele, é essa caridade que ele quer. É esse o alimento que as pessoas precisam hoje, alimentar a alma delas e não o corpo. E as pessoas entendem tudo ao contrário. E aí ele então tem que permitir os castigos para humilhar as criaturas, para elas largarem de ser tão orgulhosas, né? Acharem que não precisam de Deus para nada, que elas podem resolver tudo sozinha, fazer tudo do jeito delas, como elas querem, né? Que elas entendem que isso é o livre-arbítrio, que isso é a liberdade, né? A liberdade é uma coisa, o livre-arbítrio é outra. A liberdade que elas querem não tem nada a ver com a liberdade que Deus que Deus quer, né? A liberdade de escolher entre ele e o inimigo dele. É só essa liberdade que nós temos. Escolher a ele e ainda por cima escolher a vontade dele, né? É isso que ele quer, é esse o livre-arbítrio. É esse o livre-arbítrio que Adão e Eva tinham, mas eles escolheram não fazer a vontade de Deus. E aí, consequência disso tudo que nós estamos vendo acontecer e os castigos que são necessários para as criaturas voltarem à ordem, né? Colocando Deus em primeiro lugar. Essa é a ordem, né? E então nós compreendendo isso, nós não vamos pedir para Jesus amenizar castigos, né? Nós vamos muito pelo contrário, né? Aceitar, concordar com ele, ver que é necessário, né? Fazer companhia para ele e não ser como a Luísa, né? Egoísta de pensar, né? De achar assim, não é egoísmo, mas é o amor que ela tinha, né? Pelas criaturas, por Jesus, mas ela ainda não compreendia. Nós já estamos na fase de compreender, né? Aceitar e amar tudo o que ele faz. Amém, Fiat.